vamos agora já partir para o próximo assunto do nosso curso. Nesse vídeo agora, nós vamos falar sobre o tema poder constituinte, né? É um tema muito interessante, o poder constituinte, porque ele trata da origem das normas constitucionais, da elaboração de uma nova Constituição e mesmo da modificação da Constituição atual. É disso que nós vamos falar agora, é o poder constituinte. Tranquilo? Nós começamos aqui falando de poder constituinte, primeiro diferenciando poder constituinte de poderes constituídos. Poder constituinte e poderes constituídos. Qual é a diferença entre poder constituinte e poderes constituídos, meus amigos? A diferença é a seguinte: poder constituinte é aquele poder que elabora uma nova Constituição. Pode ser a primeira Constituição do Estado ou pode ser uma nova, né? Poder constituinte é o poder de elaborar uma nova Constituição. Poder constituído, por sua vez, é aquele que é criado pelo poder constituinte. Né? Então, o poder constituinte elabora uma nova Constituição e, assim, estabelece poderes constituídos. Depois nós vamos ver que o poder constituinte ele pode ser originário ou derivado. Mas o certo mesmo é chamar de poder constituinte apenas o poder constituinte originário, que é aquele que elabora uma nova Constituição. O poder constituinte derivado, que é aquele que altera a Constituição, ele seria não um poder constituinte, propriamente dito, mas um poder constituído. Por quê? Porque ele é criado pelo poder constituinte. Poder constituinte é o poder que cria a Constituição. Pode ser a primeira Constituição do Estado ou pode ser uma nova Constituição para o Estado, né? É importante nós sabermos de quem é a titularidade do poder constituinte. Bom, quem primeiro trouxe a teoria do poder constituinte foi um francês, né? Chamado Emmanuel Sieyès. Então, Emmanuel Sieyès, ele disse que a titularidade do poder constituinte era da nação. Hoje, essa não é a melhor visão. Já vi aparecer em prova sobre a visão do Emmanuel Sieyès, tá? E aí você tem que dizer, olha, a titularidade do poder constituinte é da nação. Só que hoje em dia, a visão mais moderna, ela nos diz que a titularidade do poder constituinte é do povo. Está implícita aqui a noção de soberania popular. Se você olha no artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal, lá está escrito assim: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio dos representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Então ali está a noção de soberania popular. Então a titularidade do poder constituinte é do povo. Mas será que é o povo que sempre exerce o poder constituinte? Não. Esse é um tópico 2, ó. Formas de exercício do poder constituinte. O poder constituinte, meus amigos, ele pode ser exercido de maneira democrática, ou poderia dizer exercício por convenção. Foi o que aconteceu com a Constituição Federal de 88. Né? Foi formada uma Assembleia Nacional Constituinte, né? Por representantes do povo, e essa Assembleia Nacional Constituinte, ela elaborou uma nova Constituição Federal. Então nós temos ali uma forma de exercício democrática. São representantes do povo que estão elaborando a Constituição do Estado.
Agora, o poder constituinte também pode ser exercido de maneira autocrática ou por outorga. Autocrática ou por outorga. Aqui a Constituição ela é imposta, o que é típico de um regime ditatorial, né? Aqui, vejam, a titularidade do poder constituinte continua sendo do povo, mas não é o povo que está exercendo esse poder. Esse poder está sendo exercido por usurpadores do poder. É uma maneira, portanto, ilegítima de se exercer o poder. Vocês concordam comigo? Dentro dessa teoria do poder constituinte? Então, na história brasileira, nós temos, por exemplo, a Constituição de 1937, que é a Constituição do Estado Novo, Constituição polaca, né? É muito conhecida como polaca. Ela é uma Constituição imposta, uma Constituição outorgada. A Constituição também de 1967 é uma Constituição outorgada, imposta no período do regime militar, né? Então, ao longo da história, nós podemos apontar exemplos de constituições democráticas promulgadas e constituições outorgadas, que são, portanto, autocráticas, né? Falando agora em tipos de poder constituinte. Bom, o poder constituinte, segundo a doutrina, ele pode ser poder constituinte originário ou pode ser poder constituinte derivado. Poder constituinte originário é aquele poder que elabora uma nova Constituição para o Estado. Nova Constituição, do zero. E aí esse poder constituinte originário, percebam vocês, que ele verdadeiramente é aquele que cria o Estado, já que a Constituição é a lei fundamental e suprema do Estado, a Constituição é que organiza o poder, é que organiza o Estado, é que diz qual é a forma de governo, forma de Estado, é a Constituição que atribui os direitos fundamentais. Então vejam, o poder constituinte originário é ele que cria um novo Estado mesmo ao promulgar a nova Constituição, né? Já o poder constituinte derivado, ele pode ser dividido aqui, tá? Nós temos o poder constituinte derivado reformador e o poder constituinte derivado decorrente. O que é o poder constituinte derivado reformador? É aquele que altera a Constituição, né? Ele altera a Constituição do Estado. Vocês podem ver que no Brasil, altera a Constituição. No Brasil, nós tivemos duas maneiras de manifestação do poder constituinte derivado reformador. Duas maneiras. Por emenda constitucional ou por revisão constitucional. Revisão constitucional aconteceu 5 anos após a promulgação da Constituição de 88 e não pode acontecer mais. Hoje em dia, o poder constituinte derivado reformador apenas se manifesta por meio de emenda constitucional, alterando a Constituição de 88. O poder constituinte derivado também pode ser decorrente, que é algo que só existe nos estados federais, só existe nas federações. É o poder que os estados membros aqui no Brasil têm de elaborar as constituições estaduais. Ok? Então, quando o Estado de Minas elabora a sua Constituição estadual, o que nós estamos vendo ali? A manifestação do poder constituinte derivado decorrente. Agora, eu quero só voltar a uma discussão que eu tinha tido lá no início, que é o seguinte: uma parte da doutrina diz que apenas o poder constituinte originário, que é o que cria uma nova Constituição, só ele é que é um poder constituinte mesmo. Só ele.
O poder constituinte derivado não seria um poder constituinte. Por quê? Porque ele não tem esse poder de criação do zero, né? Então, o poder constituinte derivado, ele seria, na verdade, um poder constituído, criado pelo poder constituinte originário, portanto. Ok? Vamos em frente, meus amigos. Características do poder constituinte originário. Isso aqui cai bastante em prova, ok? Quais são as características do poder constituinte originário? Primeiro, é um poder que tem caráter político. Como assim, Ricardo, político? É o seguinte, o poder constituinte originário é um poder que não é um poder de direito. É um poder de fato, é um poder de natureza política. Ele, na verdade, o poder constituinte originário, ele cria o direito, percebam? O poder constituinte originário é um poder de natureza política, é um poder de fato, é um poder extrajurídico, porque ele cria o direito, ele cria o Estado. Ele funda o ordenamento jurídico de um Estado. Então, ele é um poder de natureza política. Essa é a visão que predomina hoje. Tá? Predomina para provas, enfim, que é uma visão positivista da coisa, né? Se nós pegássemos uma visão justnaturalista, aí não. Numa visão justnaturalista, o poder constituinte originário teria natureza jurídica, tá? Mas o que vai cair na sua prova, o que tem mais chance de cair, pelo menos assim, disparado, é a visão positivista, segundo a qual o poder constituinte originário é um poder político, é um poder de fato, é um poder que cria o direito. O que mais? O poder constituinte originário é um poder inicial, porque ele funda o Estado, ele cria um novo Estado do zero, ele dá início a uma nova ordem jurídica, então ele é inicial. Depois, poder constituinte originário é um poder que é incondicionado. Porque ele não tem uma previsão de como ele vai se manifestar, né? Ele não está sujeito a uma forma específica para se manifestar. Vejam só, poder constituinte originário, já falei para vocês, é o que cria uma nova Constituição. É o poder de elaborar uma nova Constituição, não é? Então, se você olhar hoje no texto da Constituição Federal de 88, existe lá, você acha que existe lá algum dispositivo dizendo qual é o procedimento para que seja elaborada uma nova Constituição? Lá não está escrito isso, você não vai encontrar em lugar nenhum. A Constituição não tem, e aí para usar uma expressão do ex-ministro do STF, ministro Carlos Aires Brito, olha só, a Constituição não tem vocação suicida, não. A Constituição não diz, não estabelece um procedimento determinado para a manifestação do poder constituinte originário. Não, ela não tem vocação suicida. Então, por isso nós dizemos que o poder constituinte originário é incondicionado. O que mais? O poder constituinte originário é permanente. Como assim, Ricardo? Ele é permanente. Por quê? Segundo a doutrina, ele não se esgota com a elaboração de uma nova Constituição. Não, ele não se esgota. Ele fica em estado de latência. Ele fica em estado de latência, aguardando uma nova oportunidade para se manifestar. Isso aqui é um tanto quanto abstrato, mas é apenas para dizer que o povo não perde o poder político quando ele cria uma nova Constituição. Não. O poder constituinte originário ele tem caráter permanente. Ele não se esgota ali no momento em que a Constituição é elaborada. Ele permanece em estado de latência, aguardando uma nova oportunidade de se manifestar. E, gente, quando é que surge uma nova Constituição no Estado? Uma nova Constituição para o Estado, ela surge
num determinado momento histórico em que há uma profunda ruptura com o passado. Uma nova Constituição surge num momento de verdadeira revolução. Falar-se em uma nova Constituição é praticamente falar em uma revolução, porque você está criando um novo Estado do zero, né? Você está fundando um novo Estado, um novo ordenamento jurídico, né? Mas é assim, o poder constituinte originário ele fica lá, em estado de latência, aguardando uma nova oportunidade de se manifestar, né? Então, e ele se manifesta nesses momentos de profunda ruptura com o passado, tá? Vamos em frente. Outra característica do poder constituinte originário, essa aqui muito caidora em prova, é a de que ele é ilimitado juridicamente, ou juridicamente ilimitado. Essa é uma visão interessante. Então, olha, uma nova Constituição, ela não se submete a limites determinados pelo direito anterior. Não está sendo criado um novo ordenamento jurídico. Então, o poder constituinte originário, ele é ilimitado juridicamente. Ele não tem que observar o direito anterior. Com base nisso, inclusive, no de que uma nova Constituição pode praticamente tudo, ou tudo do ponto de vista jurídico, pode tudo. Vejam, existe entendimento do STF de que uma nova Constituição, ela pode, inclusive, afetar direitos adquiridos face à Constituição pretérita, face à Constituição anterior. Veja, do ponto de vista do direito, o poder constituinte originário pode tudo. Do ponto de vista do direito. Mas será que do ponto de vista social, cultural, político, o poder constituinte originário pode tudo? Não. Então é importante a gente ter também aqui, eu vou fazer um asterisco aqui, para dizer o seguinte: o poder constituinte originário, ele pode ser limitado por padrões e modelos de conduta que estejam enraizados naquela sociedade. Se você pegar, né, um autor, um constitucionalista português muito conhecido aqui no Brasil, que é o professor Canotilho, ele vai dizer, olha, existem padrões, existem modelos de conduta, a cultura mesmo, eles vão condicionar a atuação do poder constituinte originário. Tudo bem, nós até podemos dizer que juridicamente ele é ilimitado, não estou dizendo isso para vocês, é o mais provável de se cair em prova. Só que é fato, gente, que não pode vir uma nova Constituição e autorizar a escravidão, por exemplo. Não pode, né? Porque já existe um padrão, um modelo de conduta naquela sociedade, uma cultura que impede isso. Há autores, inclusive, que dizem, olha, existem princípios que são suprapositivos. Existem normas que são conhecidas, e aí puxando um pouco para o direito internacional, existem aquelas normas que são chamadas de normas ius cogens. O que é uma norma ius cogens? É uma norma imperativa de direito internacional, da qual a sociedade internacional, nenhum Estado pode prescindir dessa norma. Por exemplo, vedação à escravidão. Nenhuma Constituição pode autorizar a escravidão. Não tem cabimento. Então, vejam, do ponto de vista do direito, a gente vai dizer, olha, é ilimitado juridicamente. Mas você tem que ter em mente que, sabe, é preciso fazer essa mitigação. A cultura, padrões e modelos de conduta limitam, sim, o poder constituinte originário, né? Vamos em frente. Outra característica ainda do poder constituinte originário é que ele é autônomo. Muitos autores para muitos autores, autônomo é sinônimo de ilimitado juridicamente. E é mesmo, de fato, muito parecido. Mas às vezes aparece aqui
de maneira distinta, o que seria essa característica de autônomo? É que o poder constituinte originário tem liberdade para definir o conteúdo da nova Constituição, né? O conteúdo da nova Constituição pode ser definido com liberdade pelo PCO. Bom, agora vamos falar sobre as espécies de poder constituinte originário. Primeiro, quanto ao momento da sua manifestação, eu digo para vocês que o poder constituinte originário ele pode ser histórico ou também chamado de fundacional. O que é o poder constituinte originário histórico ou fundacional? É aquele que cria a primeira Constituição do Estado. Não existia naquele Estado uma Constituição escrita. E aí vem o poder constituinte originário histórico e cria a Constituição escrita, tá? E temos o poder constituinte originário que é pós-fundacional. Pós-fundacional, também chamado de revolucionário. Esse é o que cria uma nova Constituição para o Estado. Vejam, olha, o próprio nome aqui já nos indica, né, em que situações que vem uma nova Constituição para o Estado. É quando temos uma revolução mesmo, uma completa ruptura com o passado. Meus amigos, um detalhe aqui que eu não tinha comentado com vocês e me lembrei, é que só faz sentido falarmos nessa teoria do poder constituinte quando nós estivermos diante de uma Constituição escrita. Se não estivermos diante de uma Constituição escrita, não faz sentido tratarmos dessa teoria do poder constituinte, tá? E nós sabemos que existem constituições não escritas também. Mas vamos lá, voltando. Quanto às dimensões, o poder constituinte originário, ele vai ser classificado aqui em material ou formal, tá? São dimensões, duas dimensões diferentes do poder constituinte originário. E eu poderia dizer, inclusive, que são momentos diferentes em que ele aparece. Nós teríamos, assim, um momento material e um momento formal. Vamos lá, com calma. O que é esse momento material? O que é essa dimensão material? É quando se toma a decisão de que vai ser criada uma nova Constituição. No momento que se toma a decisão e que já são definidos ali os valores a serem considerados na elaboração desse novo texto constitucional. Essa seria a dimensão material, o momento material. É um primeiro momento. Nós temos um momento material em que toma-se a decisão de elaborar uma nova Constituição e que se definem os valores que vão fundamentá-la. E aí vem o segundo momento, que é o momento formal. É quando efetivamente vem o texto da Constituição. Aí é quando ela é promulgada, é quando ela vem e se torna um texto positivo, um texto escrito. Ok? Então, seriam, quando eu falo em classificação quanto à dimensão, material seria um primeiro momento, formal seria quando a Constituição é efetivamente positivada. Poder constituinte derivado. Poder constituinte derivado, vamos falar das características dele. Lembrando que poder constituinte derivado, ele pode ser reformador, ou pode ser um poder constituinte derivado decorrente. Ainda se fala hoje bastante na existência de um poder constituinte derivado de natureza difusa. O que é um poder constituinte derivado difuso? É aquele responsável pelas chamadas mutações constitucionais. O que é uma mutação constitucional? Mutação constitucional é quando o texto da Constituição permanece intacto, intangível, mas altera-se a interpretação dada àquele texto, né?
fala-se muito hoje em dia na existência de uma Constituição aberta. O que é uma Constituição aberta? É aquela Constituição que está apta a captar os novos valores, está apta a captar a evolução da sociedade. Essa é uma Constituição aberta. E numa Constituição aberta acontecem as mutações constitucionais. Muda-se a Constituição sem que o texto seja alterado. Então muda-se a Constituição em virtude de uma nova interpretação dada ao texto. Esse seria o poder constituinte derivado difuso, tá? Nós não vamos estudar aqui. Mas vamos lá. Características então do poder constituinte derivado. O poder constituinte derivado, ele é um poder de natureza jurídica, ele é jurídico. Por quê? Porque ele é regulado pela Constituição, né? Ele está previsto no texto constitucional. Vejam, a Constituição Federal de 88 prevê como será elaborada uma nova emenda constitucional. Então a Constituição Federal prevê sua alteração, né? Quórum, processo legislativo como um todo. Então o poder constituinte derivado é um poder de natureza jurídica. Ele é um poder jurídico e é, como o próprio nome diz, derivado, porque ele advém do poder constituinte originário, né? Ele é limitado ou subordinado, porque existem limites previstos no texto constitucional que ele não pode se respeitar. Nós vamos falar depois dessas limitações ao poder constituinte derivado, tá? Ele é condicionado, porque existe uma forma predeterminada, existe um procedimento determinado para que ele se manifeste. O processo legislativo das emendas constitucionais está previsto na Constituição de 88. Então, por isso ele é condicionado, né? Falando um pouco agora das limitações. O poder constituinte derivado, ele tem limitações de várias naturezas. Ele tem limitações materiais, que são as chamadas cláusulas pétreas. Olha, isso aqui é muito importante você entender. Cláusulas pétreas. Se você olha a Constituição Federal de 88, você acha o artigo 60, parágrafo 4º, relacionando as cláusulas pétreas. Você tem lá como cláusulas pétreas o voto direto, secreto, universal e periódico. Você tem a separação de poderes, a forma federativa de Estado, os direitos e garantias individuais, todas são cláusulas pétreas. São determinadas matérias. O que são cláusulas pétreas? São matérias que gozam de uma proteção especial contra modificações, né? Até se admite que venha uma emenda constitucional e trate de cláusula pétrea. E uma emenda constitucional sobre as cláusulas pétreas. No entanto, não se admite uma emenda constitucional que seja tendente a abolir cláusula pétrea ou reduzir o alcance dessas cláusulas pétreas. Trata-se de uma limitação material. Então, por exemplo, não pode vir uma emenda constitucional e dizer que o Brasil agora é um Estado unitário. Não pode vir uma emenda constitucional e dizer agora que o voto vai ser aberto. Então, meus amigos, não pode vir uma emenda constitucional e acabar com o direito à inviolabilidade do domicílio. Então, as cláusulas pétreas, elas gozam de uma proteção especial. Então, nós temos uma limitação material ao poder constituinte derivado, reformador aqui no caso, né? O que mais? O poder constituinte derivado também possui limitações circunstanciais. Determinadas circunstâncias não se admite que a Constituição seja modificada. No caso da Constituição de 88, vocês podem ver lá depois, a Constituição de 88 ela não pode ser modificada em estado de defesa,
também não pode ser modificada na vigência de estado de sítio ou ainda na vigência de intervenção federal. Nessas situações todas aqui, a Constituição de 88 não pode ser modificada. E para finalizar, nós temos aqui também limitações formais. O processo legislativo das emendas constitucionais é mais difícil do que o processo legislativo de uma lei. Para que seja aprovada uma emenda constitucional aqui no Brasil, você precisa de uma aprovação em 2 turnos, em cada casa do Congresso Nacional, por 3/5 dos membros. Então é difícil, o quórum é qualificado para aprovação de uma emenda constitucional. A própria iniciativa das emendas constitucionais é mais restrita do que a iniciativa de um projeto de lei. Então são limitações formais ao poder constituinte derivado. E ainda, em alguns países, não no Brasil, podemos falar em limitações temporais ao poder constituinte derivado. Ok? Avançando, agora questões de prova, meus amigos. Vamos ver como esse negócio cai em prova. Primeira questão, o poder constituinte originário e o poder constituinte derivado se submetem ao mesmo sistema de limitações jurídicas e políticas, embora os efeitos dessas limitações ocorram em momentos distintos. Amigos, a questão está errada, porque como nós já estudamos, o poder constituinte originário é juridicamente ilimitado. Ele até pode ser limitado por padrões espirituais, por modelos de conduta, por normas suprapositivas, vamos pensar assim, né? Isso é uma visão que mitiga um pouco a noção de que o poder constituinte originário é ilimitado juridicamente, tá? Mas o poder constituinte derivado, esse sim é limitado. Tem limitações materiais, circunstanciais, formais. Agora, o poder constituinte originário não. Ele é juridicamente ilimitado. Mais uma. O poder constituinte derivado reformador manifesta-se por meio de emendas à Constituição, ao passo que o poder constituinte derivado decorrente manifesta-se quando da elaboração das constituições estaduais. É isso mesmo? É isso mesmo, questão correta. Poder constituinte derivado decorrente, elaboração das constituições estaduais. Mais uma, o titular do poder constituinte é aquele que, em nome do povo, promove a instituição de um novo regime constitucional ou promove a sua alteração. Olha, essa aqui foi uma pegadinha malandra. Tá errada. Por quê? Porque o titular do poder constituinte, meus amigos, titular mesmo do poder constituinte é o povo. E não aquele que em nome do povo muda a Constituição ou estabelece uma nova. Não, o titular do poder constituinte é o povo mesmo. É claro que o exercício do poder constituinte pode não ser feito pelo povo, mas pelos representantes. Mas aí, nesse caso, nós estamos falando de exercício de poder, que é diferente de titularidade de poder. Titularidade do poder é do povo. O exercício aí pode ser feito ou de maneira autocrática, né, por um ditador, outorgando uma nova Constituição, ou pode ser feito de maneira democrática, né, por convenção. Vamos lá. As várias reformas já sofridas pela Constituição Federal, por meio de emendas constitucionais, são expressão do poder constituinte derivado decorrente. Errada. Não são expressão do poder constituinte derivado decorrente, mas sim expressão do poder constituinte derivado reformador. Poder constituinte derivado decorrente é aquele que elabora as constituições estaduais. Mais uma. Diferentemente do poder constituinte derivado, que tem natureza jurídica, poder constituinte derivado tem natureza jurídica. O poder constituinte originário constitui-se como um poder de fato inicial, que instaura uma nova ordem jurídica, mas que, apesar de ser ilimitado juridicamente, encontra limites nos valores que informam a sociedade. Olha que questão bonita, gente. É isso mesmo.
Questão correta. O poder constituinte originário, ele é ilimitado juridicamente, porém, ele encontra limites nos valores que informa a sociedade, nos padrões espirituais, nos modelos de conduta, nos valores, nas normas que são suprapositivas, né? Aí sim. Ok, meus amigos? Então, nós vamos finalizando esse tema, poder constituinte originário, poder constituinte.